Existem dias em que o corpo dói, mas o que mais machuca é a alma. Você já se sentiu assim? Como se a dor física fosse apenas o reflexo de uma tristeza que mora dentro. Talvez você nunca tenha contado isso a ninguém. Talvez você mesma só tenha percebido aos poucos, em silêncios profundos, em noites mal dormidas, em manhãs em que levantar da cama parecia um fardo. E isso te fez se sentir fraca, desanimada, perdida. Em algum momento da sua vida, você começou a carregar culpas que não eram suas. Se culpou por não ser mais ativa, por não conseguir cuidar dos outros como antes, por precisar de ajuda, por depender. E isso foi te consumindo devagar, como um veneno silencioso. Você olhava para si mesma no espelho e não se reconhecia. Aquela mulher cheia de força, que resolvia tudo, parecia ter sumido. Em seu lugar, havia alguém cansada, assustada, tentando encontrar sentido para continuar. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você não tem culpa de estar doente. A dor que você sente não é castigo. O seu corpo está pedindo ajuda e não julgamento. E sabe quem entende isso? Os anjos. Eles nunca te olharam com olhos de cobrança. Eles te olham com ternura. Eles enxergam além da aparência. Eles veem a mulher que você é por dentro. Guerreira, amorosa, sincera. Mesmo quando o mundo não percebe, eles veem. A Senhora da Oração, você se lembra dela. Ela continua orando por você, sem saber quem você é. Mas o coração dela está ligado ao seu, por uma linha invisível de fé. E cada vez que ela diz seu nome, sim, ela agora sabe seu nome, mesmo sem entender como, ela sente algo dentro do peito se aquecer. Ela diz, Senhor, cuida da Maria, e seu nome é envolvido em luz. Maria pode ser um nome comum, mas ele carrega sua essência. Pode ser o seu ou pode ser como o céu decidiu te chamar. O importante é que é você. E em uma dessas orações, algo extraordinário aconteceu. Ela estava ajoelhada quando sentiu uma presença. Era suave, como uma brisa quente em noite fria. Ela fechou os olhos e viu, em visão clara, uma mulher sentada em um banco de praça. Essa mulher chorava baixinho, segurando uma sacolinha de remédios. Ela olhava para os pássaros, mas sua alma estava distante. Essa mulher era você. E então, a senhora ouviu, essa é por quem você ora. Ela estremeceu e, naquele momento, sentiu uma certeza, você não estava sozinha. Naquela tarde, enquanto ela via, você também sentiu algo. Lembra-se? Você sentiu uma paz repentina, sem razão. Como se alguém tivesse colocado uma mão quente sobre seu ombro. Foi rápido, mas real. E você pensou, será que Deus ainda me vê? Sim, Ele vê. Sempre viu. E naquele instante, o céu e a terra se conectaram. Por você. Talvez você tenha se acostumado a esconder a dor. A dizer tá tudo bem quando não está. A dar um sorriso por fora enquanto grita por dentro. Mas essa mensagem vem para arrancar esse peso de você. Você não precisa fingir mais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar. Pode sentir medo. Os anjos não se afastam quando você se sente frágil. Pelo contrário, é nesses momentos que eles se aproximam mais. A sua saúde não está sendo ignorada. Ela está em processo. Um processo que envolve tempo, fé, amor e um tipo de cura que começa por dentro. Às vezes, o corpo precisa de descanso. Outras vezes, é a alma que precisa de colo. E o colo está chegando. Não de forma mágica, mas real. Em palavras, em gestos, em pessoas que vão surgir no seu caminho para te estender a mão. Fique atenta. Alguém vai te olhar diferente. Vai te perguntar se está tudo bem de verdade. E você vai sentir que pode confiar. E quando esse momento chegar, lembre-se, foi resposta. Foi parte da promessa. Foi o céu dizendo eu ouvi. Você já passou por tanta coisa que ninguém sabe. Pessoas te julgaram por fora, sem saber da batalha por dentro. Já disseram que era frescura, que era exagero. Mas só você sabe o que é acordar todos os dias com dor e mesmo assim seguir em frente. Só você sabe o que é ter que escolher entre cuidar de si ou cuidar dos outros. E mesmo assim, muitas vezes, você escolheu os outros. Agora, chegou sua vez. Sua vez de receber, de ser cuidada, de ser fortalecida. E não precisa ter medo. A cura não virá como um vendaval, mas como uma brisa que chega e vai transformando o ar.
Vai trazer alívio. Primeiro emocional, depois físico. Porque o corpo responde quando a alma é acariciada. Em breve, você vai voltar a andar com mais firmeza. Vai perceber que as dores estão mais espaçadas. Vai conseguir subir aquele degrau sem apoio. Vai olhar para trás e dizer: eu achei que não ia conseguir, mas consegui. Porque você não está sozinha. Naquela praça, onde você estava com a sacolinha de remédios, o céu também estava. E os anjos registraram aquela cena como o marco de uma mudança. Tudo começou ali. Não com remédios, mas com uma decisão do alto, a de restaurar sua vida. Você ainda vai dançar. Vai cozinhar suas receitas favoritas. Vai brincar com seus netos sem pressa. Vai contar sua história e alguém vai se emocionar. Porque milagres não são só para os outros. Também são para você. E sabe por quê? Porque seu nome foi mencionado em oração. Porque você foi escolhida para viver algo inacreditável. E isso não é uma promessa vazia. É um chamado. Um chamado para acreditar de novo. Para se levantar com esperança. Para viver com fé. Os anjos continuam ao seu lado, te guiando por esse caminho. E o próximo passo está chegando. Continue. Você está mais perto do que imagina. Você lembra daquele dia em que sentiu o chão se abrir sob seus pés? Não foi uma queda física, foi uma queda por dentro. Aquele exame que você tanto temia chegou. E a resposta não foi a que você queria. O médico tentou ser gentil, usou palavras suaves, mas seus olhos diziam o que sua boca não conseguia esconder: preocupação. Naquele instante, parece que o mundo parou. Você ouviu, mas não entendeu. Saiu do consultório com os passos lentos, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Chegou em casa, sentou-se na beirada da cama e ficou olhando para o nada. Por que agora? Você pensou. Por que comigo? Era como se o seu corpo tivesse te traído, como se toda a sua luta até ali tivesse sido em vão. Mas não foi. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima que caiu naquele dia se transformou em oração no céu. Mesmo sem você pedir, o universo ouviu. Mesmo sem você acreditar, os anjos começaram a trabalhar. E foi nesse dia, nesse exato dia de dor profunda, que o milagre começou. Não com luzes ou trovões. Começou no silêncio. Começou com alguém que pensou em você e ajoelhou-se em seu nome. Era uma senhora de cabelos grisalhos, mãos firmes apesar da idade. Ela rezava todos os dias. Naquela noite, ela sentiu um aperto no peito, como se alguém precisasse urgentemente de uma intercessão. Ela não sabia quem era, mas mesmo sem saber, ela disse: Senhor, visita essa alma aflita. Alivia a dor que ela sente. Toca o corpo dela com tua mão divina. E sem perceber, ela falou de você. Seu nome foi levado como uma brisa, suave e invisível, até o céu. E algo inacreditável começou a se formar. Não um milagre imediato, mas uma trama delicada, um fio dourado sendo tecido entre o céu e você. Era o começo de uma resposta. Mas enquanto isso acontecia, você vivia suas noites longas. Deitava-se, mas não dormia. Revirava-se, ouvindo o tic-tac do relógio que parecia zombar da sua insônia. Sentia medo. Medo do futuro, medo de piorar, medo de ser um fardo para quem ama. E o coração, já cansado de tanta angústia, parecia implorar por paz. Você começou a evitar as pessoas. Não queria parecer fraca. Aprendeu a sorrir por fora e a sangrar por dentro. Foi deixando de contar, de dividir, de se abrir. Aos poucos, foi se calando. Mas mesmo assim, mesmo em silêncio, seu nome ecoava nas dimensões que os olhos não veem. Porque quando o amor é verdadeiro, ele encontra caminhos. E a oração que começou naquela noite seguiu crescendo. Uma corrente se formou. E você nem sabia. Um dia, sem razão aparente, você acordou diferente. Havia uma leveza no ar. A dor não tinha ido embora, mas algo dentro de você estava mais calmo. Você conseguiu se levantar sem se arrastar. Fez café e olhou pela janela. O céu estava limpo, azul claro, como se sorrisse para você. Um pequeno sopro de vida voltou a pulsar dentro do seu peito. Você não entendeu o motivo, mas sentiu. E nesse mesmo dia, um novo sinal foi enviado. A senhora da oração sonhou com você. Sonhou com uma mulher vestida de branco, andando por um campo verdejante. Essa mulher sorria, e seus olhos tinham brilho de quem foi curada.
A senhora acordou com o coração leve e disse: Obrigada, Senhor, porque eu sei que ela vai ficar bem. E naquele sonho, você foi visitada. A cura, minha querida, não é apenas a ausência da dor. É a presença da esperança. E é isso que começou a se instalar em você. Os médicos ainda não viram nada nos exames, mas os céus já sabem. E os anjos seguem ao seu lado. Tocam sua coluna, seus joelhos, seu estômago, seus ossos, onde quer que a dor insista, eles tocam. E quando eles tocam, uma energia quente, suave, como um sopro de amor, se espalha. Você pode estar se perguntando, mas por que eu mereceria um milagre? E eu te digo com toda a verdade do mundo, porque você é preciosa. Porque você já sofreu demais. Porque a vida ainda tem coisas lindas reservadas para você. Porque você tem valor, mesmo quando duvida disso. Lembra da vez que você segurou a mão de alguém doente e disse: vai ficar tudo bem? Pois agora, essa mesma energia que você deu está voltando para você. É a lei divina. Tudo o que damos com amor retorna. E você, mesmo em meio à dor, sempre tentou ser luz para alguém. Mesmo quando mal conseguia acender a sua própria. A jornada não acabou. Você ainda terá dias difíceis. Vai se sentir cansada, às vezes até sem fé. Mas agora você tem uma promessa. Você foi mencionada em oração. Isso muda tudo. Porque oração verdadeira não falha. Ela pode demorar, pode passar por caminhos invisíveis, mas chega. E o que está vindo é maior do que você imagina. Você não apenas vai melhorar, você vai inspirar. Sua história será testemunho. Pessoas vão olhar para você e perguntar: como você conseguiu? E você vai sorrir com aquele sorriso cansado, mas cheio de paz, e vai dizer: foi Deus, foram os anjos, foi uma oração que me salvou. Você vai dançar de novo, vai sentir o vento no rosto sem dor no peito, vai subir escadas sem medo, vai rir alto sem segurar a barriga, vai viver sem medo do que o amanhã traz. Porque o amanhã já está sendo preparado para você. E tudo começou no dia em que você achou que era o fim. Porque é assim que os milagres se manifestam. Quando tudo parece perdido, quando o chão se abre, é quando o céu age. E o céu está agindo agora. Agora mesmo, enquanto você lê essas palavras. Se permita acreditar. Ainda que um pedacinho só. Porque esse pedacinho é tudo o que os anjos precisam para continuar o que já começou. Sua restauração está em andamento. O processo já foi liberado no céu. E em breve, você vai ver. Vai sentir. Vai viver. Você foi lembrada. No silêncio de uma oração sincera, onde nenhuma palavra se perdeu, seu nome foi dito com fé. E os anjos ouviram. Escutaram cada suspiro, cada pensamento não dito, cada lágrima contida que escorria para dentro, onde ninguém via. E no céu, algo se moveu. Algo que, até então, parecia distante, impossível, inacreditável. Mas essa mensagem chegou até você porque a resposta começou a tomar forma. Era uma manhã fria. Clara, mas fria. E você acordou com aquela dor de novo. A mesma que insiste, que se instala devagar e parece nunca ir embora. Você apertou os olhos, como quem tenta apagar uma realidade, e suspirou fundo. Talvez por costume, talvez por cansaço. Levantar parecia uma batalha. Você olhou para suas mãos, cansadas, e pensou: será que um dia isso melhora? Essa pergunta foi feita ao céu sem que você percebesse. E foi respondida. Há coisas que ninguém entende. Você já tentou explicar para os outros o que sente. O peso da dor, que não é só no corpo, mas na alma. O peso de ver os dias passando e a saúde parecendo uma lembrança distante. O medo de que tudo piore, a angústia de não reconhecer mais seu próprio reflexo. Você tenta ser forte, mas às vezes, ser forte cansa. E tudo o que queria era alguém para dizer: eu entendo. Você não está sozinha. E então, chegou. Uma oração. Não dita por você, mas por alguém que sente sua dor mesmo sem conhecê-la. E foi essa oração que abriu uma janela no céu. Um anjo se inclinou. Tocou o livro onde seu nome estava escrito com mãos de luz. E uma nova história começou. Mas, antes de contar o que vai acontecer, preciso que você se lembre de quando tudo começou. A primeira vez que sentiu que algo não ia bem. Talvez tenha sido uma tontura, uma dor no peito, ou simplesmente um cansaço que não fazia sentido.
Você ignorou no começo. Deve ser só o tempo, pensou. Mas foi ficando pior. Aos poucos, você deixou de fazer o que gostava. As caminhadas diminuíram. Os sorrisos também. Lembra daquela vez em que tentou brincar com seus netos, mas a dor no joelho era tanta que você fingiu que precisava ir ao banheiro. Eles nem perceberam. Continuaram a brincar. Mas você se trancou e chorou baixinho. Não pela dor em si, mas pelo medo de não conseguir mais participar. Pelo medo de ser deixada de lado, de ser esquecida. Mas os anjos não esquecem. E naquela tarde, enquanto você se sentia invisível, algo foi registrado no céu. Uma oração começou ali. Não a sua, mas a de um coração que ama. Talvez de uma amiga, de uma filha, ou de alguém que viu sua luta silenciosa. Uma oração pura, sem pedidos egoístas. Apenas um desejo, que você tivesse paz. Que sua saúde fosse restaurada. Você talvez pense, mas eu rezo tanto, e nada muda. Sim, você reza. E cada prece sua constrói algo. Mas às vezes, é na prece dos outros que a mágica se completa. Porque o amor tem força. E o amor verdadeiro toca os céus de forma especial. Naquela noite, depois de muito tempo, você dormiu mais profundamente. Sonhou com um campo florido. Andava sem dor, ria sem medo. Sentia-se leve. E ao acordar, por um segundo, quase acreditou que aquilo fosse real. Não foi apenas um sonho. Foi um vislumbre. Um recado. Uma promessa. Você vai se lembrar deste momento em breve. Vai entender que algo começou a mudar dentro de você naquele dia. Pode não ter sido uma cura imediata, mas foi o começo da restauração. Porque antes de curar o corpo, é preciso curar o coração. E o seu coração está sendo visitado por algo maior. Em breve, você vai viver algo que parecia impossível. Uma manhã diferente. Você vai se levantar e perceber que algo mudou. A dor estará menor. O ânimo, maior. Vai querer abrir as janelas, sentir o ar. Vai olhar para o espelho e ver esperança. Não será mágica. Será resposta. Resposta à oração que disseram em seu nome. Porque você foi lembrada. Porque você merece. Mas calma. Ainda há um caminho. E nesse caminho, você vai encontrar lembranças que doem, mas também memórias que curam. Vai lembrar do dia em que caiu e pensou que não conseguiria mais se levantar. Mas conseguiu. Vai lembrar da consulta em que o médico disse que não tinha muito o que fazer, e você saiu de cabeça baixa. Mas continuou. Vai lembrar dos dias em que desejou dormir e não acordar. Mas acordou. Você é mais forte do que pensa. E mesmo cansada, ainda está de pé. Ainda está aqui. E isso, por si só, já é um milagre. Agora, é hora de receber. Receber essa mensagem, essa confirmação. Os anjos estão à sua volta. Tocam suas mãos cansadas e sussurram. Você vai melhorar. Você vai sentir alívio. Vai voltar a sorrir. Nós estamos com você. Essa não é uma mensagem qualquer. É uma preparação. Você está sendo guiada a um reencontro com a saúde. Não apenas do corpo, mas da alma. E o primeiro passo foi dado. Com uma simples oração. Uma lembrança do seu nome. Uma luz acesa no céu por alguém que acredita em você. E agora, algo inacreditável está prestes a acontecer. Você vai ver. Vai sentir. Vai viver. Tem coisas que ninguém vê, mas que doem como se estivessem gritando. É a dor que mora escondida no peito. Aquela que você aprendeu a empurrar para baixo do tapete, porque a vida não parava para esperar você melhorar. E então você foi se calando, deixando de contar, deixando de pedir ajuda, e um dia percebeu que estava sobrevivendo, mas não vivendo. Foi nessa fase que sua saúde começou a gritar por você. O corpo cansou de ser ignorado. Começaram os sinais, o cansaço sem motivo, a falta de ar, a dor nas juntas, a pressão descontrolada, a cabeça pesada. Mas você, teimosa como sempre foi, achou que era só mais uma fase e empurrou. Como sempre fez. Como sempre te ensinaram. Até que um dia, o corpo parou você. Foi uma queda, uma tontura, uma falta de ar repentina. Foi algo pequeno, mas que te obrigou a sentar. Respirar. Sentir. E então você viu, não dava mais para fingir. A força que você sempre teve não estava ali. E o medo te abraçou de um jeito que você não estava preparada. Você chorou naquele dia. Chorou baixinho, escondida, sem som.
Chorou pela dor, pelo medo e também por tudo que tinha deixado de viver. E foi nesse momento de desespero silencioso que uma oração chegou até você. Não da sua boca, mas da boca de alguém que sentiu sua dor. Uma amiga, uma vizinha, talvez até uma desconhecida. Alguém que, sem saber exatamente por quê, sentiu vontade de orar por alguém que estava sofrendo. E seu nome, mais uma vez, foi mencionado. Os anjos ouviram. Eles estavam ali, te observando, com compaixão profunda. Eles não se incomodaram com seu choro. Eles não se afastaram quando você gritou por dentro. Eles se aproximaram. E um deles, com mãos cheias de luz, tocou seu coração. Um toque suave, que te fez dormir naquela noite como não dormia há dias. Acordar no dia seguinte foi diferente. A dor ainda estava ali, mas algo dentro de você havia mudado. Você não sabia o quê. Era como se uma brisa nova tivesse entrado pela janela do seu quarto. Era como se o mundo tivesse voltado a respirar com você. E, mesmo sem saber, naquele momento, o seu processo de cura se aprofundou. O que muitos não entendem é que a cura começa bem antes do corpo responder. Ela começa quando o coração é tocado. Quando a mente se abre para a possibilidade de recomeçar. Quando você deixa de se culpar e passa a se acolher. E você começou a fazer isso, mesmo sem perceber. Você se lembrou de uma conversa antiga. Uma amiga havia te dito uma vez: a fé também cura. Na época, você sorriu, mas por dentro achou que aquilo era bonito demais para ser verdade. Mas agora, vivendo tudo o que está vivendo, essa frase começou a fazer sentido. Porque a fé te fez levantar. Te fez tomar aquele copo d'água com mais calma. Te fez olhar para o espelho com menos pressa e mais carinho. Te fez preparar o almoço com uma leve esperança. Pequenas coisas, mas elas estavam ali. E então, algo curioso aconteceu. Uma moça, que você conhecia de longe, te mandou uma mensagem. Ela disse que sonhou com você. No sonho, você estava vestida de branco, sorrindo, caminhando em um campo florido. Ela disse que nunca tinha te visto assim, tão leve. Você leu aquela mensagem e sentiu um arrepio. Porque, no fundo, parecia uma lembrança. Como se você já tivesse estado naquele lugar. Era o céu te dando um sinal, mostrando que a sua jornada estava sendo acompanhada de perto. Que mesmo quando você achava que ninguém se importava, os céus estavam agindo, trabalhando em silêncio, movendo pessoas, sonhos, sinais, por você. Você começou a mudar por dentro, começou a prestar atenção em você. E isso é raro. Você sempre foi de cuidar dos outros, se doar, se preocupar. Agora, era a hora de cuidar de você. Sem culpa, sem medo de parecer egoísta. Porque a sua saúde depende do amor que você mesma se dá. E sabe aquela senhora da oração? Ela teve outro sonho. Dessa vez, ela viu um anjo segurando um pote de óleo dourado. O anjo caminhava até uma mulher deitada. Essa mulher estava pálida, cansada, mas viva. O anjo se aproximou e começou a ungir seus pés, suas mãos, sua testa. E quando terminou, a mulher abriu os olhos. E seus olhos estavam cheios de luz. Essa mulher era você. A senhora acordou com lágrimas nos olhos. E disse: ela está sendo curada. Essas visões, essas orações, esses pequenos milagres, tudo faz parte da resposta que você nem sabia que pediu. Às vezes, você acha que não tem fé suficiente. Acha que é pequena demais para um milagre. Mas Deus não mede fé com régua. Ele ouve até o sussurro da alma cansada. E a sua alma foi ouvida. Agora é hora de crer de verdade. Mesmo com medo. Mesmo com dúvidas. Crer com o coração. Porque a mudança começou. E você vai sentir isso em cada gesto simples. No banho que refresca. Na comida que volta a ter gosto. No sono que vem sem remédio. Na dor que se afasta devagar. Você vai notar que está voltando a ser você. Não a mesma de antes. Uma versão nova. Mais leve. Mais conectada com o que importa. E vai descobrir que a dor que te paralisou também te ensinou. Que a fraqueza que te assustou também te curou. E, principalmente, vai descobrir que nunca esteve sozinha. Seu nome foi mencionado em oração. E isso mudou o rumo da sua história. Porque quando o céu decide agir, nada pode impedir. Prepare-se. Algo inacreditável está muito perto de acontecer. Houve uma manhã em que você tentou se levantar,
mas o corpo não respondeu. Os músculos pareciam de pedra, o peito apertado, e aquela sensação amarga, de derrota. Você olhou para o teto por longos minutos, perguntando a si mesma: será que vou melhorar um dia ou essa é a nova vida que me espera até o fim? Você não chorou. Já não havia mais lágrimas. Só um vazio que pesava mais que qualquer dor física. Ali, naquele instante, a fé parecia distante. Os dias estavam todos iguais. Remédio, repouso, silêncio. O tempo se arrastava, e você se sentia presa dentro de um corpo cansado. Foi nesse estado que você teve um pensamento que te assustou. Talvez, se eu não acordasse mais, seria melhor. Foi rápido, mas foi real, e isso partiu seu próprio coração. Porque você sempre foi uma mulher forte, cheia de vida, guerreira. Sempre lutou por todos. Agora, não conseguia lutar nem por si mesma. Mas o céu ouviu. Na mesma hora em que esse pensamento escuro te visitou, uma criança, sim, uma criança, fez uma oração simples do outro lado da cidade. Era neto daquela senhora que ora por você. A avó falava tanto do seu nome, do quanto você precisava de ajuda, que ele começou a orar por você também. Com palavras simples, puramente sinceras. Papai do céu, ajuda a moça da vovó. Faz ela ficar feliz. Essa oração infantil subiu como perfume até o céu e tocou o coração de Deus, porque o amor puro sempre move milagres. E você, sem saber, começou a receber uma nova força naquele exato momento. Na tarde daquele mesmo dia, você sentiu algo estranho. Uma vontade de abrir a janela, de respirar. O sol batia fraco, mas era como um convite. Você olhou para fora e viu as folhas balançando no vento. Aquilo te trouxe uma memória esquecida, uma tarde de infância, brincando no quintal, com os pés descalços na terra. Você era livre, saudável, viva, e sentiu saudade de você. Ali, sentada na beira da cama, você tomou uma decisão. Pequena, mas poderosa. Decidiu dar um passo. Só um. Levantar e ir até a varanda. Talvez o corpo doesse, talvez ficasse tonta, mas algo dentro de você sussurrou: vai, só tenta. E você foi, com passos lentos, apoiada na parede, com medo de cair. Mas foi. Quando se sentou na cadeira da varanda e sentiu o ar no rosto, algo mudou. Você sorriu. Um sorriso tímido, quase com culpa, como se não tivesse mais direito de sorrir. Mas era seu. E era verdadeiro. Naquele momento, o céu se alegrou. Você não viu, mas havia anjos ali, ao seu redor, como uma guarda silenciosa. Eles sabiam, aquele pequeno passo era o primeiro de muitos. Porque o corpo ainda estava fraco, mas o espírito começava a se levantar. Dias depois, você teve outro impulso: escrever. Pegou uma folha de caderno antiga e começou a anotar coisas que gostaria de fazer se melhorasse. Eram coisas simples: caminhar no parque, fazer um bolo para os netos, voltar a pintar as unhas. Você olhou para aquela lista e chorou. Mas, dessa vez, foi de vontade de viver. E era isso que o céu queria ver: sua vontade. A saúde não começa no corpo. Começa no desejo, no querer, no coração que decide voltar a bater mais forte. E você tinha esse coração. Sempre teve. Ele só estava escondido debaixo do cansaço e da dor. Foi então que chegaram notícias boas. A médica te ligou com o resultado de um exame. Nada grave. Os sintomas que te assustavam eram tratáveis, reversíveis. Bastava seguir o tratamento e não desistir. Você desligou o telefone com a mão tremendo. Uma esperança nova se acendia. Um "e se" começou a brotar. E se eu melhorar? E se eu voltar a ser ativa? E se essa fase for só isso, uma fase? Você passou a cuidar um pouco mais de si. Tomava o remédio com mais atenção. Alimentava-se melhor. Dormia nos horários certos. E toda pequena melhora era uma vitória gigante. Um novo passo. Uma nova conquista. A senhora que ora por você sentiu tudo isso. Ela te viu, em oração, envolta em uma luz dourada. Ela contou para o neto: a moça vai ficar boa. E ele sorriu. E orou de novo. Aquela corrente de amor, mesmo que invisível, era poderosa. Te sustentava. Te carregava. Quando você pensava estar sozinha, era ela que te colocava de pé. Certa noite,
você sentiu vontade de agradecer. Mesmo ainda sem estar completamente bem. Mesmo com dor. Mas você sentia que havia algo maior agindo. E, ajoelhada ali no seu quarto, com dificuldade, você disse: obrigada, meu Deus, por não me deixar afundar. Por estar comigo até quando nem eu mesma acreditava. E foi como abrir uma janela para a luz entrar. Você sentiu algo profundo. Uma certeza de que estava sendo transformada. De que a sua história não acabaria assim. E que ainda havia muito para viver. Sim, você ainda vai dançar. Vai caminhar sem dor. Vai rir com vontade. Vai dormir em paz. Vai receber abraços e flores. E vai contar a outras pessoas que pensaram em desistir. Eu quase desisti também, mas algo inacreditável aconteceu. E está acontecendo. Seu nome foi mencionado em oração por uma senhora que te ama sem nem te conhecer. Por um menino puro, que só queria ver você feliz. Por anjos que conhecem sua história. Por um céu inteiro que te enxerga com amor. Você é vista. Você é lembrada. Você está sendo restaurada. O pior já passou. O novo está chegando. E você vai sentir isso de todas as formas possíveis. Na pele, no olhar, nos passos, na alma. Porque seu nome está nas mãos de Deus. E Ele já começou a escrever um novo capítulo para você. Passaram-se semanas. Não muitas, mas suficientes para que o tempo já não pesasse tanto. Você ainda acordava com dores algumas manhãs. Ainda tinha seus dias difíceis, de cansaço e de silêncios mais profundos. Mas havia algo diferente. E esse algo não era físico. Era a vida voltando a florescer dentro de você. Não como antes, como no tempo em que corria, subia escadas, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas de um jeito novo. Mais suave, mais consciente. Era como se, após atravessar a escuridão, você estivesse aprendendo a andar outra vez. Só que agora, com mais sabedoria, você começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A luz que entrava pela fresta da cortina. O som dos passarinhos logo cedo. A sensação da água morna nas mãos ao lavar uma xícara. Pequenas alegrias que, antes, se escondiam na pressa dos dias. Um certo dia, sentada na varanda, algo curioso aconteceu. Um carro parou em frente à sua casa. Era a senhora que orava por você. Sim, aquela mulher que você mal conhecia, mas que levava seu nome nos lábios todas as noites. Ela desceu do carro com um sorriso tímido, segurando uma pequena sacola com um bolo feito por ela mesma. Disse apenas: eu senti que precisava te ver. Você a reconheceu de imediato. Aquela presença já era familiar, mesmo sem ter dividido uma conversa antes. Era como reencontrar alguém de outra vida. O abraço de vocês duas durou mais do que o esperado, porque nenhuma palavra conseguiria expressar o que vocês sentiam ali. Era o reencontro de duas almas que se cuidaram à distância, unidas por orações invisíveis. Sentaram-se juntas. Ela segurou sua mão com carinho e olhou nos seus olhos como quem enxerga a alma. Eu sabia que você ia melhorar, disse ela, porque o céu me mostrou você sorrindo. E você sorriu, com o coração leve, com lágrimas nos olhos. Mas, dessa vez, lágrimas de gratidão. Aquela visita ficou marcada, não por grandes gestos, mas pelo simples fato de alguém ter se importado, ter acreditado, ter te enxergado. Você, que por tanto tempo se sentiu invisível, esquecida, passou a entender que nunca esteve sozinha. Havia mãos espirituais te segurando, mesmo quando tudo parecia perdido. E, depois disso, muitas outras coisas aconteceram. Você começou a sair mais, caminhar, ainda que devagar, conversar com as pessoas, voltar a cuidar das plantas, da casa, de si. Um dia, você se olhou no espelho e disse: sem medo, eu estou voltando. Foi um sussurro, mas teve a força de um grito. A mulher que você sempre foi estava renascendo. Em uma consulta de rotina, o médico sorriu e disse: você está respondendo bem ao tratamento. Mas você sabia, aquilo era mais do que medicina. Era fé, era oração, era o poder de ser lembrada, o poder de ser amada. Numa manhã especial, você decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: cantar. Sozinha, na cozinha, enquanto preparava um café. A melodia saiu trêmula, mas sincera. Era uma música antiga, daquelas que sua mãe cantava. A letra dizia: tudo vai passar, é só confiar. E você confiou.
Você ligou para aquela amiga que há tempos não falava. Contou sua história. Ela chorou. Disse que estava passando por algo parecido. E você, com palavras simples, disse: eu pensei que não ia suportar. Mas fui mencionada em oração. E tudo começou a mudar. E ela respondeu: ora por mim também. Você orou. E naquele instante, a corrente de milagres continuou. A saúde, você percebeu, não é só ausência de dor. É presença de alma. É quando o corpo e o espírito andam juntos. Quando a mente se abre à esperança. Quando o coração quer bater forte de novo. E isso estava acontecendo com você. Certa noite, enquanto escrevia em seu caderno, você fez uma lista nova. Não mais de desejos, mas de conquistas. Coisas que, mesmo pequenas, representavam grandes vitórias. Hoje caminhei até a padaria. Hoje ri com minha neta. Hoje senti alegria só por estar viva. E no fim da página, escreveu com letra firme: hoje, eu sou milagre. Porque você entendeu, milagre não é só cura completa e imediata. Milagre é quando a dor não vence. É quando, mesmo em pedaços, você escolhe continuar. É quando, em meio ao medo, você sente paz. É quando o coração cansado aprende a amar de novo. Você é milagre. Foi mencionada em oração. E essa oração abriu o céu, moveu corações, acendeu luzes, despertou forças que estavam adormecidas dentro de você. Essa oração te lembrou quem você é, uma mulher forte, sensível, cheia de histórias e cheia de vida. Algo inacreditável aconteceu. Não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Você foi vista, ouvida, cuidada. Você foi lembrada pelo céu. E agora, você mesma é canal de luz. Pode orar por outros. Pode contar sua história. Pode ser testemunha de que Deus ainda age. O final feliz não é a ausência de dificuldades. É a certeza de que, mesmo em meio a elas, há propósito. E você encontrou esse propósito. No amor que recebeu. Nas orações que te sustentaram. No milagre que se formou lentamente, como o amanhecer após uma longa noite. E o mais bonito de tudo, você voltou a viver. De verdade. Com olhos abertos para a beleza. Com alma entregue à esperança. Com mãos prontas para ajudar. Porque sabe como é precisar ser segurada. Então, hoje, olhe para si com carinho. Com orgulho. Com admiração. Porque você venceu. Porque você é um milagre em movimento. E porque ainda tem muito a oferecer. Ainda tem capítulos lindos a viver. O céu está celebrando você. Os anjos sorriem quando você sorri. E o mundo é melhor porque você escolheu continuar. Você foi mencionada em oração. E algo inacreditável já aconteceu.